Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de resistência dos materiais e nesta videoaula vamos ver a parte 8 do conteúdo flexão. Bem, nesta videoaula vamos ver a fórmula da flexão, tá certo? Na videoaula anterior eu mostrei a análise da deformação, né, devido à flexão, e agora vamos analisar a tensão devido à flexão, né, e apresentar a fórmula da flexão, tá certo? Então, antes de demonstrar, né, a fórmula da flexão, primeiro vamos lembrar aqui, né, da análise da deformação devido à flexão, né? Então, na videoaula anterior, vocês viram que essa é a distribuição de deformação devido à flexão, né? Lembrando que para um momento positivo, né? Ó, um momento M positivo. Então, a deformação é dada em função da deformação máxima por menos y sobre c, né? Que multiplica epsilon máximo, né? Ou deformação máxima, né? Eu mostrei isso aqui na videoaula anterior. Quem quiser voltar, né, para revisar essa análise da deformação, está disponível aí na videoaula anterior toda a análise, tá certo? Então, para esse caso aqui de momento positivo, né, a gente tinha deformação positiva embaixo e deformação negativa em cima, né? Então, isso aqui está associado a uma tensão de tração e aqui é uma tensão de compressão, beleza? Então, da lei de Hooke, né, ó, a gente sabe que tensão é proporcional à deformação, né? E deformação, consequentemente, é proporcional à tensão. Então, as nossas análises, elas estão, né, no regime linear elástico. Então, a gente pode considerar a lei de Hooke, né? Então, considerando a lei de Hooke, a gente sabe que uma variação linear da deformação, né, a deformação normal, ela vai estar associada com uma variação também linear de tensão normal, né? Ou seja, para essa distribuição de deformação, né, a gente vai ter a seguinte distribuição de tensão, né? Uma variação da tensão aqui linear também, né, de maneira linear, ou seja, zero na superfície neutra e vai aumentando à medida que eu me afasto aqui da superfície neutra, né? Ó. Sendo para a parte superior eu tenho uma tensão de compressão, né, ou tensões de compressão aqui, com intensidades distintas, né, à medida que eu me afasto da superfície neutra. Eu tenho um perfil aqui de tensão de compressão e aqui embaixo eu tenho o que? Tração, né? Já que aqui embaixo eu tenho deformação positiva e em cima eu tenho deformação negativa, né? Então, lembrando que para esse caso aqui, né, que essa dimensão C na parte superior é maior que na parte inferior, a tensão aqui na parte superior também vai ser máxima, né, como a deformação, beleza? Então, eu vou ter aqui a máxima tensão em módulo vai ser de compressão, né, aqui em cima, ó, tá certo? E aqui embaixo, na superfície, né, inferior, eu vou ter a máxima tensão de tração nesse ponto, né? Só que em módulo, o valor máximo absoluto está aqui, ó, em cima, né? Para esse caso. Então, da lei de Hooke, ó, a gente tem que a deformação ela vai ser igual a sigma dividido por E, beleza? Então, substituindo, ó, essa equação aí da deformação, né, de acordo com a lei de Hooke, na análise do perfil de deformação, a gente vai ter aí, ó, a distribuição de tensão, né, a equação da distribuição de tensão, que vai ser menos y sobre c, né, que multiplica sigma máximo absoluto, né? Então, para esse caso aqui, ó, quando eu tenho que y igual a c, né, eu vou ter que sigma é igual a menos sigma máximo, né? Sigma vai ser sigma máximo absoluto, só que negativo, ou seja, uma tensão normal aqui de compressão, né? Negativa máxima. Quando eu substituo o y aqui na parte inferior, né, eu vou ter menos um C', né? Vamos considerar um C', então menos com menos fica mais, fica positivo. E eu vou ter que a tensão aqui na parte inferior, né,
vai ser uma fração do valor máximo, né? O de C' dividido por C, tá certo? Então tá aqui essa aqui é a distribuição de tensão, né? Devido a um momento interno aqui na seção, né? A distribuição de tensão normal associada à flexão, beleza? Momento positivo, eu tenho tração embaixo, compressão em cima, né? Ó, partindo aqui de zero da superfície neutra até máximo aí nas superfícies, né? Nas extremidades, beleza, pessoal? Então, aqui está a representação de um ensaio de flexão em um corpo de prova de madeira, que eu tirei do livro, tá certo? Só para a gente observar, ó, numa seção aqui fraturada, né, do corpo de prova de madeira, a gente tem uma espécie de esmagamento aqui, ó, na parte superior, né, da seção fraturada. Então, associada aqui a uma tensão normal de compressão, né, devido à flexão. E na parte inferior, a gente tem aqui uma espécie de destacamento, né, ou que as fibras na parte inferior foram destacadas, né, da madeira aqui, que também está associada a uma tensão normal, só que uma tensão de tração, né, uma tensão normal de tração. Então aqui dá para a gente enxergar bem aqui, ó, a diferença da fratura, né, acima da superfície neutra e abaixo, né, onde a gente teria aqui uma tensão de compressão, tensão normal de compressão, e aqui uma tensão normal de tração, tá certo? Então, pessoal, primeiramente, ó, antes da gente determinar aqui uma relação matemática, né, para determinar a tensão normal devido a um momento interno, né, um momento fletor interno, ou para a gente determinar a tensão devido à flexão, né, ou a fórmula da flexão, vamos analisar primeiramente a localização do eixo neutro, né, ó. Qual a localização aqui do eixo Z, né, o eixo neutro, que está aqui alinhado, né, com a superfície neutra, né? Qual a localização dele, ó? Para a gente determinar a localização do eixo neutro, né, na seção transversal, a gente determina através da condição de que a força resultante aqui produzida na seção interna, ela deve ser nula, né? Ou seja, que a soma das forças aqui, ó, associadas às tensões normais, né, e a pequenos elementos de área, elas têm que ser nula, né? Somando todas as forças, a gente tem que ter uma força resultante nula, já que a gente só tem como carga interna aqui, né, esforço interno, apenas o momento fletor, beleza? Então, ó, aqui está a distribuição de tensão, né? Eu tenho uma tensão aqui de compressão na parte superior e uma compressão e uma tração na parte inferior, né? Tração e compressão, né? Para cada ponto aqui, ó, da seção transversal, né, que eu posso chamar aqui de dA, né, ou um elemento de área infinitesimal, né? Ele vai estar associado com um valor de tensão, né, que é descrito pelo perfil de tensão, pela distribuição de tensão, né? Então tá aqui, ó, a representação, né, do elemento. Então, para esse caso aqui de flexão pura, né, ou seja, que a gente tem apenas o momento fletor interno, ó, a gente só vai ter tensão normal, né, em todos os pontos aqui da seção transversal, tá certo? Então, fazendo a análise, ó, da força resultante, né, ela tem que ser nula, ou seja, a integral aqui, ó, de df, né, na área, ou seja, somar a soma de todos os df's, ela tem que ser igual a zero. Logo, a gente tem o seguinte, ó, integral de df, né, na área, vai ser igual a zero, beleza? Essa integral aqui, ó, df, né, a gente pode analisar através das forças, né, associadas às tensões nos elementos de área, né, ou nas áreas infinitesimais aqui, dA, tá certo? Então eu posso reescrever isso aqui da seguinte maneira, ó, integral, né, na área de sigma dA é igual a zero, tá certo? Da distribuição de tensão, a gente sabe que sigma é igual a menos y sobre c, né, que multiplica sigma máximo.
absoluto, né? A máxima tensão em módulo. Então, substituindo a distribuição de tensão, né, na equação aqui da integral, a gente tem o seguinte, ó. A gente tem que integral, né, na área de menos y sobre c, que multiplica sigma máximo dA, né, é igual a zero. Beleza? Logo, eu vou tirar aqui da integral, ó, essas constantes, né? Sigma máximo e C, né? O C só depende da própria seção transversal, né? O máximo comprimento aqui da superfície neutra para uma das duas extremidades, né? Do corpo, o C. E o sigma máximo é o máximo valor da tensão normal, né? Ou a tensão máxima absoluta. Então aqui, ó, eu vou ter o seguinte, que menos sigma máximo dividido por C, que multiplica aqui, ó, integral na área de y dA é igual a zero, tá certo? Então, ó, observem o seguinte aqui, né? Eu vejo que eu tenho aqui um produto, né, ó, sigma máximo sobre C, que multiplica aqui essa integral, né, multiplicado pela integral, ó. Como eu sei que sigma máximo sobre C é um valor diferente de zero, né, ó, e esse produto aqui dá igual a zero, eu posso concluir que essa integral aqui, ela tem que ser zero, né, ó, já que isso aqui não é zero, esse termo aqui, né, sigma máximo dividido por C não é zero, eu posso afirmar aqui, ó, que o que é zero é essa integral, né? Ou seja, essa integral aqui, né, de y dA na área, ela é nula, né? Ou que o primeiro momento de área, né, é nulo, ó. Então, disso aqui eu posso concluir que essa integral, né, y dA é igual a zero. Beleza? O que é que isso quer dizer, ó, né? Que o primeiro momento de área é igual a zero, ó. E de onde a gente encontra isso, né? Ó, isso aqui, essa integral, né? Ela aparece onde, ó? Se vocês lembrarem, né? A gente sabe que o centroide aí, a posição do centroide em y, ela é dada pela seguinte equação, né? Ó? O centroide vai ser integral de y dA, né, na área, dividido pela integral de dA, né? Olha o termo aqui, ó, aparecendo, né, ó, essa integral aparecendo, ó, integral de y dA é igual a y barra, né, o centroide, a coordenada y do centroide, que multiplica aqui a integral da área, né, ó. Aqui eu sei que essa integral de área, né, ó, integral de dA, né, na área, ela não é nula, né? Então, para essa integral aqui, ó, para o primeiro momento de área, ou integral de y dA na área, né, ser zero, e eu sei que essa integral aqui não é nula, né? Logo, o y barra só pode ser zero, né? Para o primeiro momento de área ser nulo, o y barra é zero, tá certo? Ó, já que essa integral não é nula, né? Ou a gente pode concluir que a coordenada y do centroide é zero. Então, o que é que a gente pode concluir, né? Que o centroide aqui da seção transversal, né, está localizado no eixo neutro, né, ou no eixo de referência, tá certo? Já que o y barra é zero, né? Ó, a nossa referência aqui para fazer a análise não foi o z, né? Ó, não foi o eixo neutro. Veja que a coordenada y parte do eixo neutro, né? Se o y barra é zero, significa que a gente está em cima do centroide, né? Ou que o eixo de referência é igual ao centroide da seção transversal, tá certo? Então, uma vez determinado o centroide, né, ou a coordenada y do centroide da seção transversal, a gente identifica, né, a localização do eixo neutro, consequentemente da superfície neutra, beleza? Então,
o eixo neutro, né, está localizado no centroide da seção transversal, né, na coordenada y do centroide da seção transversal. Tá certo, pessoal? Então, vamos analisar agora a fórmula da flexão, né? Ou vamos determinar agora uma equação, né, que relaciona a tensão normal devido à flexão, né, com o momento fletor interno na seção transversal. Tá certo? Então, para determinar essa fórmula da flexão, né, vamos considerar o seguinte, ó, novamente a gente tem a mesma distribuição de tensão, né, do slide anterior e o único esforço interno aqui, que é o momento fletor, tá certo? Para isso, ó, vamos fazer o seguinte, ó, eu sei aqui que todos os momentos aqui dessas forças de F, né, associada com a tensão e com os elementos de área, ó, se eu somar todos os momentos de DF, né, eu vou ter aqui, ó, o momento interno, né? O momento fletor interno. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou integrar todos os momentos de DF, né, das forças infinitesimais em cada ponto aqui, em cada elemento de área dA, né? E essa integral vai ser igual ao momento interno aqui, ó, resultante, né? Então eu vou ter o seguinte, ó, que o momento, né, interno na seção vai ser igual a integral na área, né, desses momentos aqui de DF, né? Ou seja, se eu pegar aqui como referência esse que está na figura, ó, eu vou ter o seguinte aqui, né? O momento vai ser y, né, ó, tá aqui a coordenada, né, a distância aqui, df, tá certo? Então eu vou ter y df, tá certo? Lembrando que df é igual a sigma dA, né? Sigma da distribuição de tensão. Então essa integral vai ser integral na área, né, de y, que multiplica aqui, ó, sigma dA, tá certo? Então, substituindo a distribuição de tensão, né, sigma, a gente vai ter o seguinte, ó, m é igual a integral na área de y, que multiplica sigma, né? Sigma é dado por y sobre c vezes sigma máximo, né? Aqui no final dA. Então percebam que aqui, ó, como eu estou fazendo a integral, né, dos momentos, ó, eu não ponho aqui o sinal, né? Já que essa integral aqui ela vai considerar apenas um momento, né, dos df's associado ao sigma dA, né? Então a gente, no caso aqui, tira o sinal, pois todos os momentos aqui de df vai estar num sentido só, tá certo? Então a gente vai integrar aqui, ó, todos os momentos aqui de df, beleza? O sinal é para identificar, né, se a tensão normal é de tração ou de compressão, né? Mas aqui, como a gente está fazendo a integral do momento, ele não entra aqui, beleza? Então isso aqui, ó, vai ser m igual a integral, né, a área de sigma máximo sobre c, né? E aqui, ó, y ao quadrado dA, né? Aqui eu posso tirar sigma máximo e c, né? Já que eles são constantes. Então a gente vai ter que m é igual a sigma máximo sobre c integral de y ao quadrado dA, né? Na área. Então, ó, essa integralzinha aqui vocês já estudaram, né? Em mecânica geral, ó. Essa integral aqui, ó, é o que? O momento de inércia, né? Ó, em relação ao eixo neutro, né? Ele deve ser calculado em torno do eixo neutro, tá certo? Então, o momento de inércia em relação ao eixo Z, beleza? O eixo Z, lembrando que está localizado aqui em cima do centroide, né? Então vocês vão calcular essa integral aqui, né, o momento de inércia da seção transversal em relação ao eixo neutro. Logo, a gente vai ter que m, né, é igual a sigma máximo, que multiplica, né, I dividido por C, ou sigma máximo, né, a tensão máxima absoluta é mc sobre I, tá certo? Essa aqui é a fórmula da flexão. A tensão máxima absoluta, né, a tensão normal máxima absoluta
é igual ao momento, né? Vezes a maior distância aqui, né? Da superfície neutra para uma das extremidades. Então, no caso, a gente identifica como C, né? O maior comprimento aqui de distância da superfície neutra para uma das extremidades. E I é o momento de inércia, né? Da seção transversal em relação ao eixo neutro, né? Ou em torno do eixo neutro, beleza? Então, lembrem-se, né? Ó, se o momento for positivo, a tensão na parte superior vai ser negativa e na parte inferior positiva, né? Se o momento for positivo. Se o momento for negativo, a gente tem que a tensão na parte superior é positiva e na parte inferior negativa, né? Para a gente analisar isso também, ó, em vez de a gente utilizar já essa equação aqui, que não tem sinal associado, né? Percebam que a gente aqui determina apenas o valor da tensão normal máxima absoluta, né? Se vai ser de tração ou compressão, vocês vão identificar de acordo com o sinal do momento. Se o momento for positivo, a gente tem tração embaixo, compressão em cima. Se o momento for negativo, tração em cima, compressão embaixo, né? Entretanto, ó, a gente sabe que, né, o sigma é igual a menos y sobre c vezes sigma máximo absoluto, né? Ó. Eu posso fazer a análise da tensão por essa fórmula aqui também, né? Então, substituindo o sigma máximo aqui, ó, vocês vão encontrar essa segunda equação, ó. Sigma é igual a menos my dividido por i. Então, menos my dividido por i, ó. Aqui a gente tem um sinal, né, ó. Vamos ver aqui, ó. Y, essa tensão sigma, né, ela é dada em função de y. Se o y for igual a c, aqui a gente tem mc sobre i, né, a equação aqui. Só que vai ter um sinalzinho aqui associado, ó, né. Esse c aqui é positivo, que está na parte superior, né, em relação ao eixo neutro. E eu vou ter um sinal do momento, ó. Aqui o momento é positivo, então eu teria sigma igual a menos mc sobre i, né? Se o momento fosse negativo, ou seja, com esse sentido, ó, né? O que é que a gente teria aqui na parte superior? Adotando y igual a c, ou seja, nesse ponto aqui, né? Eu tenho menos m, né? Ó, já que o momento seria negativo, então isso aqui ficaria positivo, né? Ó, eu teria mc sobre i, beleza? Então, esse sigma aqui seria o valor máximo, né? Ó. Então, eu indico aqui que vocês utilizem essa equação, ó, que já tem o sinal agregado, né? Você não tem que lembrar aí se o momento é positivo, a gente tem tração embaixo e compressão em cima, né? Se o momento é negativo, a gente tem tração em cima, compressão embaixo. Utilizando essa equação aqui, ó, quem tiver na dúvida é só substituir os sinais aqui, tanto de y como de m, e vocês vão ter a resposta positiva ou negativa, né? Lembrando que se for positivo, a gente tem tensão normal de tração, se for negativo, tensão normal de compressão, né? Fazendo outro teste aqui, ó, considerando o momento positivo, né, ó. Então, a gente tem, para a seção inferior, vamos considerar que essa distância aqui do centro para a extremidade inferior aqui seja C', né, ó. Então, substituindo, a gente tem o seguinte, ó. A gente tem sigma igual a menos m, considerando o momento positivo, né? O y é quanto? Vale quanto, né? Menos C'. Então, eu tenho menos com menos, mais, né? Então, a tensão aqui na parte inferior vai ser positiva, beleza? Para o outro caso aqui do momento, né? Com o sinal negativo, ou seja, vermelho, ó. A gente tem o seguinte, ó. Menos, aí, menos m, né? Já que o momento é negativo, então vai ficar positivo. Na parte inferior, o C' é negativo, ó, né? Já que o y aqui é negativo. Então, teríamos menos, aí, menos m, menos C', né? Então, menos com menos dá mais, com menos dá menos. Então, a tensão embaixo seria de compressão, para o caso do momento negativo. Tá certo? Então, essa equação aqui, ela tem a vantagem de, caso vocês não lembrem, né, se momento positivo é tração em cima ou embaixo, vocês substituindo o sinal do momento na seção e o
o sinal, né, obviamente com o valor do momento na seção transversal, e a coordenada y, né, com o sinal positivo ou negativo, de acordo com a análise aqui, né, se está na parte superior positivo, se está na parte inferior negativo, vocês vão ter o valor da tensão, né, com o sinal agregado, né? Se a tensão for positiva, a gente tem o que? Tensão de tração, né? Se for negativa a tensão, a gente tem tensão normal de compressão, beleza? Enquanto que na outra, né, vocês vão identificar o valor máximo, né, o valor máximo absoluto da tensão, porém não tem sinal, né? Para a gente ter um sinal aqui, para identificar, aliás, se é de tração ou de compressão, vocês vão ter que lembrar, né? Se eu tenho aqui o caso, o momento positivo, a gente vai ter tração embaixo e compressão em cima, né? Se o C está na parte superior, então essa tensão máxima é de compressão. Se o momento for negativo, a gente vai ter tração em cima, compressão embaixo. Aí no caso a gente teria que esse valor máximo estaria associado a uma tensão de tração, tá certo? Então lembrando que essa equação aqui vocês vão ter que identificar, né, se é tração ou compressão de acordo com o sinal do momento. E essa embaixo aqui, vocês substituindo os sinais, né, do momento e da coordenada, vocês vão ter o valor da tensão com o sinal, que vai identificar se é tração ou compressão. Beleza? Então, pessoal, qualquer dúvida, fala lá no fórum, tá certo? Muito obrigado e até a próxima aula.